Sabe, existe uma pecinha de tecnologia, pequena mas incrivelmente poderosa que, quietinha no canto dela, move o nosso mundo moderno. É um componente que muitas vezes a gente nem nota, mas sem ele, muita coisa que a gente usa todo dia simplesmente não funcionaria. Pra gente começar, pensa só. O que é um motor de carro roncando na estrada, um braço robótico montando tudo com uma precisão absurda e uma impressora soltando imagens perfeitas? O que eles têm em comum? A ligação entre eles pode surpreender. Pois é, a resposta é essa maravilha aqui cheia de dentes, a correia sincronizadora, também chamada de correia dentada. Ela é o nosso herói oculto da vez, a peça que garante que tudo funcione em perfeita harmonia. Beleza, mas o que é isso na prática? É basicamente uma correia, só que com dentes. E são esses dentes que mudam tudo, viu? Eles se travam direitinho nas ranhuras de uma polia e aí pronto, a mágica acontece. Não tem como escorregar. Para a gente ter uma ideia do poder disso, é só comparar com o que a gente já conhece. As correias em V, aquelas mais tradicionais, sabe? Elas funcionam com atrito, o que significa que vira e mexe, elas podem patinar, escorregar. Já a correia sincronizadora é outra história. Ela usa o que a gente chama de engrenamento positivo, é dente com dente. O movimento é transmitido de forma exata, sem perda, sem deslize. Tá, mas como isso funciona na prática? O segredo, como a gente já pode imaginar, está todo nos dentes. É por causa deles que essa tecnologia é tão, mas tão precisa. E a princípio é de uma simplicidade genial, olha só. Primeiro, o tal do engrenamento positivo. O dente da correia se encaixa perfeitamente na polia. Travou. Segundo, a transmissão fica sincronizada. O movimento de um eixo é copiado com perfeição no outro. E terceiro, vem a eficiência energética. Como não tem escorregamento, não tem desperdício de energia com atrito, com calor, é uma transferência de potência limpa, quase perfeita. E quando a gente fala quase perfeita, a gente está falando de números. Chega a 98% de eficiência energética. É um número, assim, absurdo. Mostra o quão pouca energia se perde no caminho. Quase tudo que entra de um lado sai do outro. Certo, mas para aguentar o tranco e ser tão precisa, do que essa correia é feita? Definitivamente não é só um pedaço de borracha com dentes, não. É uma baita peça de engenharia. Pensa nela como se fosse um sanduíche de tecnologia. O corpo dela, parte flexível, geralmente é de neopreno ou poliuretano, para aguentar o tranco. Mas por dentro aí que tá o pulo do gato. Tem os cordões de tração de aço ou até de fibra de aramida, sabe? Aquilo dá uma força incrível e não deixa a correia esticar. E para fechar, os dentes ainda recebem uma capinha de tecido especial para diminuir o atrito e o desgaste. É tudo muito bem pensado. E o resultado de toda essa engenharia se traduz em vantagens muito claras. Primeiro, um sincronismo perfeito que é crucial para qualquer tarefa de precisão. Segundo, uma eficiência energética altíssima que economiza energia e de quebra quase não precisa de manutenção. É uma combinação em tanto, né? E claro, não é tudo igual, né? Não existe um modelo único que sirva para tudo. É como o pneu de carro. Tem pneu para corrida, pneu para caminhão. Aqui é a mesma coisa. Um perfil T2.5 com dentes bem pequenininhos e juntinhos é para trabalhos super delicados, de alta precisão. Já um T10, por exemplo, é parrudo. Foi feito para aguentar o tranco e transmitir muita força na indústria pesada. E isso nos leva de volta àquela pergunta lá do começo. Lembra? Onde é que a gente acha essas correias? Basicamente, em todo lugar. No carro, ela está lá, sincronizando as válvulas do motor. Na indústria, ela move braços de robôs, máquinas CNC, com uma precisão que a gente nem enxerga. E numa gráfica, garante que as cores de uma revista saiam perfeitamente alinhadas. Só que, para ter toda essa performance, tem um porém. A maior qualidade dela, que é a precisão, é também o seu ponto mais sensível. Então, a instalação e a manutenção são, assim, fundamentais. Tem até uma frase clássica da engenharia mecânica que diz o seguinte: o alinhamento correto das polias é fundamental para a vida útil da correia sincronizadora. Traduzindo, se a polia estiver só um pouquinho desalinhada, a correia vai se desgastar muito mais rápido e o sistema todo pode falhar. E para a gente ter o quadro completo, é bom saber também dos seus limites. Além dessa sensibilidade ao alinhamento, elas precisam de uma atenção bem específica para funcionar direito. Se a velocidade for muito, muito alta, elas podem fazer um pouco de barulho e também não são a melhor opção para quando a diferença de velocidade entre as polias é gigante. Mas olha, quando está tudo certinho, bem instalada, com a manutenção em dia,
A confiabilidade dela é impressionante. A gente está falando de uma vida útil que pode chegar a 10.000 horas de funcionamento direto. Isso é mais de um ano ligado sem parar. Dá para ver a confiança que a engenharia coloca nessa pecinha, né? E para a gente fechar, fica uma reflexão. A correia sincronizadora é só um exemplo de tantos componentes geniais que trabalham escondidos, nos bastidores. Quantos outros desses heróis invisíveis estão trabalhando agora mesmo por toda parte, garantindo que o nosso mundo funcione com a precisão de um relógio?